Shalom, meus amigos. Já faz algumas horas que o Shabat se encerrou na Terra Santa de Israel e devemos seguir com a nossa preparação para Rosh Hashanah. Afinal de contas, o mês de Elul existe justamente para nós nos dedicarmos a esse esforço de introspecção. O início do Ano Novo no calendário judaico já se avizinha no horizonte, está muito próximo. E nós sabemos que Rosh Hashanah é um período durante o qual todo mundo será julgado. Não apenas nós judeus, mas todas as almas que a Kadosh Baruch Hu envia ao mundo físico. E todos nós, judeus e não judeus, desejamos um destino no qual, no livro da vida, seja selado para o próximo ano um futuro positivo. Mas para que nós alcancemos esse veredito, para que nós alcancemos as bênçãos do Criador, é preciso que façamos um balanço. Nesse balanço deve estar contido, no mínimo, tudo aquilo que nós somos capazes de fazer nesse último período. Ou seja, nós precisamos saber onde nos destacamos. Mas também deve estar contido nesse balanço tudo aquilo que não fomos capazes de lograr êxito e realizar nesse período que se encerra agora, porque dessa forma nós podemos identificar também as nossas deficiências. Não há como pedir vida ao Criador com um futuro positivo, ou seja, não há como assumir novos compromissos válidos com a Kadosh Baruch Hu, se nós não tivermos como premissa básica a realização desse balanço, onde nós sabemos aonde nos destacamos e quais são as nossas deficiências. Por quê? Porque se nós queremos assumir compromissos novos de seguirmos no caminho de Deus, que é o único caminho válido, nós devemos saber aonde nós devemos nos esforçar mais. E para nós podermos entender isso melhor, eu quero compartilhar com vocês um relato do Talmud contido no Tratado de Kiddushin, que justamente nos ajuda a perceber todos os desafios contidos na nossa existência que são lançados sobre as almas humanas. O Talmud nos conta do Rabino Amram, que era um dos grandes sábios do povo judeu durante o nosso exílio babilônico, e ele era chamado pelos seus discípulos de o piedoso. Certa feita, 10 mulheres judias que haviam sido sequestradas foram resgatadas pelo nosso povo. E foi decidido que, na primeira noite após o resgate, elas deveriam passar no sótão da casa do Rabino Amram. E havia uma escada que separava esse sótão do andar no qual vivia o Rabino Amram. 10 homens eram necessários para deslocar essa escada. E assim foi feita. Mas durante a noite, o Rabino Amram passa e vê pelo buraco do sótão, num breve relampejar de luz, a face de uma das mulheres, de beleza estonteante. E não conseguindo se conter, ele pega sozinho a escada, para o qual era necessário 10 homens, e consegue colocar em direção ao sótão e começa a subir os degraus. Quando ele está na metade dos degraus, ele grita: um incêndio na casa de Amram! E seus discípulos correm em seu socorro, e chegando no local percebem que não havia incêndio nenhum, e conseguem visualizar toda aquela situação, submetendo o Rabino a uma imensa vergonha, uma enorme humilhação. Mas ali mesmo, da escada onde ele estava, ele disse aos seus alunos que era melhor que ele se envergonhasse no mundo físico agora, do que sofresse a vergonha de ter de responder por uma queda moral nos mundos espirituais, ou seja, no próximo mundo. E ao Yetzirah ele disse: você é fogo, eu sou carne, mas eu sou mais forte do que você. Independentemente do nível de grandeza espiritual que o indivíduo se encontre, sobre ele sempre será exercida uma força no sentido de que ele deu o passo errado na vida, de que ele sofre uma queda moral. E quanto maior é a grandeza dessa alma, maior é a força que o Yetzirah exerce sobre esse indivíduo. Porque a má inclinação não se dedica tanto àqueles que já se encontram na sarjeta moral, mas sobretudo àqueles que têm uma vida justa, correta e digna, como era o caso do piedoso Rabino Amram. Vejam, meus amigos, a Torá é a única que nos oferece o escudo para que nós possamos nos defender contra todos aqueles que são os nossos instintos, os nossos impulsos. Sem o estudo da Torá, o judeu
e um noético, cada um de acordo com aquilo que o Criador nos pede, apenas com o estudo da Torá, nós somos capazes de nos prepararmos para enfrentar esses desafios e não cedermos à má inclinação. Porque, como eu já disse antes, e muitas vezes, nós somos o tempo todo desafiados em situações de natureza ética. O empresário que quer roubar o seu sócio, um pequeno comerciante que quer trapacear o seu cliente, um marido que está para cometer o crime de adultério contra a sua esposa. São milhares de situações que são colocadas na nossa vida de acordo justamente com aqueles bens que nós estamos aqui para obter. Nossas almas são enviadas ao mundo físico para que nós possamos nos conectar com o Criador e para que nós possamos reunir aqueles bens morais, aquelas midot, os traços de personalidade que a nossa alma ainda não adquiriu e que ela vem a esse mundo justamente para buscar. Mas nós somos colocados o tempo todo em situações para tropeçar, para cair, para cometer erros, de modo que é muito difícil que não sejamos vítimas de nossas próprias fraquezas, mas nós precisamos nos esforçar, porque o empresário, ele pode até matar o seu sócio para roubar a sua riqueza, e um pequeno comerciante, ele pode manipular a balança para roubar o seu cliente no quilo de tomate, né? Nós devemos ser capazes de, identificando quais são as áreas em que nos destacamos e onde se encontram as nossas deficiências, nos armarmos com o escudo da Torá, ou seja, com a sabedoria contida na Torá, para poder lidar com esses desafios, porque o homem sozinho, ele não tem força para lidar com esses desafios. Afinal de contas, todas as almas, mesmo aquelas que não se comportam nesse sentido, mesmo aquelas pessoas que já sofreram inúmeras quedas morais, todos nós desejamos, as nossas almas desejam viver sempre segundo o alto, o elevado padrão de nível ético. Mas muitos de nós não conseguem alcançar. Por quê? Porque se desviam do caminho de Deus. De modo que nós devemos ser capazes de tomar as decisões mais certas, mesmo quando essas decisões não são muito populares nas sociedades em que nós vivemos. Vejam, o Rabino Amram, quando estava subindo a escada, naquele momento, ele pensou em todos os anos que ele havia se dedicado ao estudo de Torá e todos os valores morais que ele havia recebido, né, por parte da Torá, de todos os anos de serviço a Deus. E ele sabia que a única forma, naquele momento, de impedir que ele continuasse subindo os degraus da escada era se submeter numa enorme humilhação. A sua honra, a sua autoestima, o seu respeito, o respeito que ele tinha na comunidade em que ele vivia, nada disso foi importante. A única coisa que ele teve em mente naquele momento era se proteger de não sofrer uma terrível queda moral. E ele preferiu passar por essa vergonha do que transgredir uma lei tão preciosa da Torá. É esse tipo de devoção, é esse tipo de dedicação que nós temos que ter agora, nesse momento em que nos preparamos para Rosh Hashanah, nesse dia no qual nós não nos dedicamos tanto a pedir perdão de Deus. Rosh Hashanah não é para isso. Em Yom Kippur é mais dedicado a essa finalidade. Em Rosh Hashanah nós proclamamos a monarquia de Deus, reconhecemos a nossa condição de súditos do Rei dos Reis. E vejam, meus amigos, um advogado, quando está para defender o seu cliente perante o juiz, ele se prepara enormemente, porque ele tem em mente duas coisas: a sua reputação profissional e o futuro do seu cliente. Portanto, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para oferecer a melhor defesa possível. Nós também, nesse momento em que buscamos um veredito satisfatório para a nossa vida no próximo ano, também devemos envidar todos os esforços, né? Todo o nosso compromisso deve ser nos dedicarmos a esse processo de preparação, de modo que nós possamos dizer a Deus, né? A minha vida é significativa, ela tem propósito, eu desejo e mereço ter a misericórdia do Criador para ter novas oportunidades, que eu siga vivo, mas sobretudo que eu tenha uma vida cheia de bênçãos. Isso é que significa, na prática, assumir compromissos válidos com a Kadosh Baruch Hu. Se você for capaz de fazer isso,
Seu livro será selado uma vez mais no livro da vida e com um futuro positivo, meus amigos. Shavuot Tov.